Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Edneide, sou trabalhadora do NEAM e dentro de alguns instantes nós estaremos dando início aos trabalhos da noite de hoje. Estamos aguardando aqui a entrada de mais alguns amigos. Vamos verificar aqui, a nossa palestrante já está chegando, Fabiana Coelho, só um momento. Olá, boa noite, Fabiana. Prazer. Boa noite, Edneide. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, amigos e irmãos, caminhantes do Evangelho. Nós estamos aqui hoje com mais uma missão coordenada pelo Núcleo Espírita Aristides Monteiro, o NEAM, situado na cidade de Olinda. Então, nós estamos trazendo hoje a Fabiana, ela é trabalhadora da casa, e ela vai falar sobre a revolução do trabalho voluntário, um tema empolgante, um tema riquíssimo. Antes, porém, de nós darmos início aos trabalhos, e desde já agradecendo a participação de todos, esta é a última semana que nós estaremos trabalhando, realizando as palestras pelo canal do Instagram. Nós teremos as palestras de amanhã e na quinta-feira, às 20 horas, através do canal do Instagram, aqui do NEAM Olinda, onde nós estamos. E a partir da próxima semana, todas as nossas palestras serão realizadas somente no canal do YouTube, às 20 horas. Portanto, inscrevam-se, quem não se inscreveu. Ative o sininho para ficar recebendo as notificações, para que vocês possam acompanhar as nossas palestras também agora, né, no novo painel que vai ser realizado no YouTube. Bom, vamos dando já entrada com a nossa prece para que nós possamos aproveitar bastante toda a riqueza que Fabiana tem para trazer para a gente, tá bom? Elevando o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai amado, ao amparo por mais uma noite. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, amigo e benfeitor de todas as horas, pedindo a Ele ao seu amparo amoroso, que nos incentive, que nos inspire cada vez mais a esse trabalho que Ele tanto realizou, que é o da caridade. Jesus Cristo não teve uma pedra para deitar a cabeça, Ele foi atuante em todos os segundos. E que nós possamos, através das palavras que serão trazidas pela nossa amiga Fabiana e através do nosso Mestre Jesus, revolucionar o nosso coração para a ajuda, para a solidariedade, para a caridade, hoje, agora e sempre. Estou com a permissão de Dr. Aristides Monteiro, mentor espiritual da nossa casa, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Fabiana, querida. Edneide, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos que estão chegando aqui, nossos amigos, né, nossos trabalhadores da casa, pessoas que caminham com a gente, né? Exato. No trabalho voluntário e também na escuta e na amizade e na companhia amorosa, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a revolução do trabalho voluntário. Eu escolhi, gente, a palavra revolução para dar a força que eu queria dar, a ênfase ao projeto grandioso que é o projeto de caridade, o projeto de trabalho voluntário, né? E a palavra revolução vem dar aquela força que eu queria, por quê? Porque a revolução, ele grita uma mudança profunda, uma mudança do bem, né? Porque em algumas circunstâncias a palavra revolução é adicionada a revoltas e a rebeliões, mas o que a gente quer hoje com a nossa revolução é mostrar uma revolução do bem e da caridade. E, gente, a gente não pode deixar de falar de trabalho voluntário sem falar de caridade, não é verdade? A caridade que é o nosso eixo
maior no Espiritismo. Aliás, Jesus é o nosso eixo maior. Exato. A caridade é um dos braços, né, Dineide, para que a gente possa chegar a ele, não é verdade? São vários caminhos, a caridade é um deles. Com certeza. Mas é imprescindível que a gente reflita em torno da questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, que fala sobre a caridade e amor ao próximo. E neste itemzinho profundo, a pergunta diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é objetiva, é sucinta e é profunda demais. A resposta diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, super sucinto, mas de uma profundidade imensa, a começar pelo perdão, né? Como é importante a gente perdoar as pessoas que, por algum motivo, nos ofenderam, nos magoaram, nos trouxeram algum sentimento ruim. Como é importante a gente perdoar. E, além de importante, às vezes muito difícil para algumas pessoas, não é verdade? Mas no trabalho de caridade, o perdão é um dos pilares para a gente conseguir se aproximar do amor de Jesus e do trabalho de entrega, de coração aberto, de total inspiração, né, em estar com a ação no bem. Fala sobre a indulgência com as imperfeições. Fundamental, né, gente? É muito importante a gente ouvir, aceitar, entender a dor do outro, para que um dia a nossa dor, o nosso defeito, a nossa dificuldade também possa ser, ter a mesma compreensão ou ser vista com olhos de ternura e de afabilidade, né? Então, esse olhar que a gente precisa ter para o outro de indulgência vai suscitar uma atmosfera em nós de que aquilo também possa reverberar no caso de sermos nós as pessoas que iremos errar, porque com certeza, Dineide, em algum momento a gente vai errar com alguém e a gente precisa ter essa benevolência, essa indulgência que o Livro dos Espíritos traz na pergunta 886. Mas Kardec, ainda no capítulo 13, né, o capítulo 13 é todo recheado de elementos importantes, fundamentos importantes sobre a caridade, e ele nos diz o seguinte, no item sobre a beneficência. Ele diz o seguinte: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Quer dizer, ele é o alicerce, né? A caridade é a base. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Porque a fé não é senão um raio puro de luz que faz brilhar uma alma caridosa. Então, veja que riqueza de conteúdo a gente tem sobre a caridade e o quanto esse conteúdo nos fala sobre a iluminação interior, sobre virtudes, sobre amor. E também, gente, essa caridade, ela nos remete diretamente à ideia da caridade moral, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade moral e a caridade material. A caridade moral, Edneide, do meu ponto de vista, é a mais difícil de ser adquirida. Certeza. Difícil, porque fala de uma reflexão profunda que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, sobre as mudanças que a gente vai precisar operar nas nossas ações, nos nossos sentimentos. E essa ação de mudança, ela é muito difícil para algumas pessoas
E, às vezes, ela é até entendida, sabe, Edneide? Mas na hora de colocar em prática, ela é um assunto de lado, um assunto que fica à parte, infelizmente. Mas a caridade moral, gente, ela é fundamental, como já foi dito, né? Sobre a benevolência, a indulgência, perdoar as fraquezas alheias, procurar não ferir as pessoas com as nossas palavras, com a nossa comunicação, né? Como é importante, né, Edneide, a gente ter uma comunicação leve, uma comunicação respeitosa, uma comunicação que pensa assim, se fosse eu ouvindo, será que eu ia gostar de ouvir isso desta forma como está sendo dito? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tem essa empatia nesse momento, a gente acaba freando, a gente acaba tendo um outro comportamento. E a caridade moral nos fala sobre essa vigilância mesmo, dos pensamentos, das palavras, das ações, a escuta, a dor do outro. Gente, que coisa importante isso. Existe um projeto chamado Escutatória, né, de caridade, onde as pessoas, né, alguns voluntários desse projeto são da Federação Espírita Pernambucana, eles trabalham ouvindo as pessoas. Conheço. Tão lindo, Edneide, porque às vezes as pessoas não querem coisas materiais, às vezes não querem nenhum outro recurso que não seja a escuta amorosa. Exato. A escuta acolhedora, a escuta pacífica. E isso, gente, faz parte da caridade moral, que a gente pode fazer muito facilmente. Quando a gente escuta aquele nosso amigo que liga e aí começa a reclamar e a falar, e a gente escuta e dá aquela atenção. Às vezes é um familiar que está dentro da casa da gente, que está demandando muita escuta, muita atenção. É alguém, gente, que a gente tem uma oportunidade riquíssima de fazer a caridade ou de prestar a nossa escuta, de abrir o nosso coração para quem a gente escolheu estar, né, na missão na Terra. Porque os nossos familiares são escolhas nossas. A gente faz esse planejamento no plano espiritual, não é verdade? Exato. E quando chega aqui, a gente tem um dever com eles e precisa ser a nossa primeira ação de caridade, de responsabilidade com o outro. A família, não é verdade? Eu penso sempre que a família é a nossa grande oportunidade de nos transformarmos e de realizarmos, né, essa caridade, esse amor próximo tão juntinho da gente, né? Mas a gente sabe também, Edneide, que além dessa caridade moral, que é uma caridade, em princípio, bem mais difícil de fazer, porque requer muitas mudanças, né? Mudança de pensamento, de ação, né? Exige que a gente diminua um pouco a nossa dosagem de egoísmo, de orgulho. Eu digo diminuir porque dificilmente a gente consegue fazer com que ela suma, com que ela não aconteça. Eu acho que é muito humano, sabe, Edneide, a gente pensar na diminuição desses sentimentos, porque em algum momento da nossa vida isso foi mais forte, isso foi menos forte. Em algum momento a gente consegue equilibrar esse orgulho em determinadas situações, sim, em outras não, né? Então, dizer que não somos orgulhosos, que não somos egoístas, eu acho que ainda é um passo a ser dado e um passo assim longo. Eu acredito que nós tivemos realmente na Terra, né, missionários como o Chico, como Gandhi, que conseguiram de fato extinguir esse sentimento dentro deles, né? Exato. Isso é possível, é humano e é possível, eles conseguiram. Mas resta saber se nós, né, na nossa condição atual, se a gente consegue, eu digo, não aquele patamar, mas o nosso patamar, o patamar que a gente se esforça para conseguir. E a gente sabe, né, Edneide, que quando a gente se esforça,
para um bem, né, atingir um propósito interior, um propósito de amor. A espiritualidade amiga se une a gente. Aliás, eles nunca se separaram, né? Mas quando eles veem que a gente tem aquele desejo sincero de ajudar o outro, que a gente tem aquela dificuldadezinha que está lá dentro de perdoar, aquele negócio que não passa tão bem, eles vão lá e vão ajudando a gente, vão trabalhando aquela energia no nosso coração. E vão ajudar, vão ser os nossos parceiros, assim, robustos e firmes para que a gente consiga superar esses entraves, essas dores com o outro e consiga seguir, né, o nosso propósito de caridade, do bem, cada vez mais forte, né? Porque a caridade que a gente faz, Edneide, ao outro, antes de chegar, né, antes de ser um benefício ao outro, é um benefício a nós mesmos. Exato. Somos os maiores beneficiados. Mas esse benefício precisa ser um benefício de coração, Edneide. Isso é fundamental, que fique claro na intenção de qualquer pessoa que deseja ser voluntário, que deseja essa revolução para si, que tenha o desejo sincero no coração de ajudar as pessoas. Porque essa revolução, de fato, só vai ser revolução se existir sinceridade e virtude nessas ações. Aí a gente pensa assim, mas é muito difícil, eu não quero isso não. Ai, meu Deus do céu, Fabiana está falando de um patamar que eu nunca vou conseguir, eu estou aqui em depressão, eu estou aqui mal. Gente, é no trabalho voluntário que a gente se cura. Exato. Eu tenho amigos, Edneide, que chegaram no trabalho voluntário do NEAN, na psicofonia, que tinha depressão. E aí ele chegou lá, né, aquela insegurança, aquele medo. Eu tenho um outro amigo que chegou com síndrome do pânico. E o trabalho insistente, né, o trabalho no bem, toda semana estando lá, ele foi se curando junto com a ajuda, né, de especialistas, como psicólogo, e enfim, uma parceria, né, porque só o trabalho voluntário, né, a espiritualidade só não faz nada. A gente precisa desses recursos parceiros, não é isso? Então, a gente tem casos de pessoas que, né, não saíam da cama e começaram a fazer trabalho voluntário e se curaram. Ficaram, de fato, bem, mergulharam de corpo e alma nesse projeto de fazer o bem, de estar com o outro. E aí, Edneide, as pessoas, eu passei um tempo, sabe, dando aulas no curso de desenvolvimento e algumas perguntas eram um pouco recorrentes, né, relacionadas ao trabalho que eles iriam executar na casa espírita. E eles diziam assim, mas Fabiana, como é que eu vou ser trabalhador nessa casa? Porque eu sempre chamava, né, Edneide, que eu não sou nem besta nem nada, eu dizia logo a importância de no final do curso trabalhar, os benefícios, eu dizia tudo. E aí eles tinham esse entrave, como é que eu vou trabalhar no bem? Como é que eu vou dar lá paz? Como é que eu vou, né, dar uma comunicação mediúnica se eu estou cheio de defeito, se eu estou aqui com os meus obsessores, se eu estou infeliz, se eu estou depressivo? E aí eu olhava assim e dizia assim, gente, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos com nossas dificuldades, umas maiores, outras menores, umas mais profundas, outras menos, mas não existe perfeição, né? A gente não vai ter no trabalho voluntário na casa ou em qualquer outro espaço, né, fora da casa espírita, com pessoas prontas, com pessoas que já se curaram de tudo, já estão bem. É no trabalho voluntário que a gente encontra a cura. É no trabalho do outro, ajudando o outro, que a gente encontra o nosso caminho de cura, de evolução. Exato. E é fundamental, sabe, Edneide, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas entendam a terapia revolucionária do trabalho de caridade. Que às vezes é muito difícil no começo, sabe? É difícil mesmo, aquela pessoa que sai de casa com aquela tristeza profunda, que sai de casa sem vontade nem de sair e de repente vai
vai para o asilo, vai entregar alimentos a pessoas de ruas e vai. Quando chega lá, Edneide, quando chega lá, existe um monte de coisas maravilhosas que acontecem com as pessoas que estão na ação voluntária. E eu selecionei, Edneide, aqui 5 aspectos para a gente aprofundar sobre o trabalho voluntário e que revolução é essa, né? O primeiro aspecto é o aspecto do exercício da coletividade. É o espírito de parceria que se constrói a partir do acolhimento e do amor ao próximo presente no trabalho voluntário. Veja bem, a pessoa saiu lá, quase sem querer sair, chegou lá. Quando chegar lá, é uma pessoa que chega, dá um abraço. É uma pessoa que olha nos seus olhos quando recebe aquele alimento, como muitas vezes aconteceu comigo, e disse muito obrigada, essa é a primeira refeição do meu dia. É aquela pessoa que chega assim, graças a Deus vocês chegaram, eu precisava tanto falar com alguém. E aí, quando essa pessoa entende que esse exercício de simplesmente sair de casa, de simplesmente estar junto àquelas poucas pessoas, aquele exercício é um exercício de parceria e de coletividade, porque ele se ajudou e ajudou outras pessoas, a gente entendeu o propósito de Jesus, né? Que veio para a Terra para simplesmente propagar o amor, né? O amor ao próximo como eixo fundamental da ação dele. E ele veio propagar com ações. Ele não foi uma pessoa que falou muitas coisas, mas ele foi uma pessoa que fez muitas coisas ao próximo. E um exemplo bem importante desse exercício de coletividade que a gente tem hoje, né, Edneide, muito claro, foi a união dos povos, né, das nações, dos países em prol da vacina. Exato. Né? Existiu uma prioridade assim, gigantesca para todas as instâncias, todos os países, e eles se uniram de uma forma que hoje a gente tem mais de 100 probabilidades de vacina. Então, essa é uma prova real, né, de que se todas as pessoas dos diversos continentes, dos diversos planetas, se eles se unissem, né, para, por exemplo, resolver a questão do clima, resolver, né, a questão da poluição do meio ambiente. Gente, a gente ia ter milhares de soluções, milhares de pessoas indo aonde está a necessidade e se ajudando. Não é verdade? É verdade, totalmente. E, assim, a gente espera, né, que esse bichinho, né, do trabalho coletivo toque realmente as pessoas para se perpetuar e continuar também em outros assuntos, né? Que tem muitos países precisando muito da ajuda de outros países mais ricos, né? E aí, no segundo tópico, né, Edneide, a gente tem uma outra questão que nos favorece diretamente, que é o bem-estar, né? Como faz bem estar no trabalho voluntário. Eu não conheço ninguém que saiu para fazer o bem e chegou em casa mal, triste, querendo chorar, arrasar. Não. As pessoas chegam até com uma certa preocupação. Volta do trabalho voluntário com aquela preocupação, mas, meu Deus, eu tenho que comer, fulano teve a primeira comida do dia quando eu cheguei. Então, a reflexão de preocupação de alguém que chega de um trabalho voluntário é uma reflexão de responsabilidade com o outro. É alguém que reflete dizendo assim, eu tenho tanto e tem tanta gente com tão pouco ou com quase nada. Não é verdade? E esse tipo de preocupação é dos degraus que a gente sobe para não desistir do trabalho voluntário. É fundamental que a gente se determine, que a gente se objetive, que a gente fique firme nessas idas, porque quando a gente vai fazer algumas coisas acontecem, sabe, Edneide? A gente, né, é muito beneficiado pela espiritualidade amiga, tem um bem-estar profundo, mas a gente tem que ser perseverante, viu? Exato. Eu já cheguei no Neão uma vez com o meu pneu furado
E eu lá sem saber depois como eu ia sair para trocar, não tinha pneu. Mas eu fui, eu disse, não, depois que eu sair de lá, tudo vai se resolver. Não tinha dor de cabeça certa, não tinha dificuldade. Assim, o meu propósito de estar no dia que eu me objetivei estar no meu trabalho voluntário é tão valioso para mim, é tão importante que nenhuma dificuldade, nenhuma barreira me tira daquele dia de estar lá, né? E o bem-estar que eu sinto, né, em estar com os meus os amigos que estão na sala e os amigos espirituais também, né? Porque uma sala de psicofonia é uma sala extremamente especial, amorosa, né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, quem vive a mediunidade ostensiva, como a gente vive num espaço de psicofonia, a gente aprende muito. Muito. Quando eu digo é uma revolução, Edneide, porque o que acontece dentro do nosso coração, com aquelas experiências espirituais, é lindo de viver, imperdível. O terceiro passo, Edneide, para a gente continuar refletindo sobre o trabalho voluntário, é a mudança de padrão vibratório que a gente adquire estando nesses espaços, né? A gente entra, né, para fazer o bem e o que é que acontece? A gente entra numa sintonia com outros espíritos, né, que também estão ali para nos ajudar, para fazer uma ponte, né, com as necessidades. Muitas vezes a gente se aproxima, vai lá, não sabe nem como foi, mas chega lá naquela pessoa e aquela pessoa estava precisando tanto de uma fala nossa, de um contato nosso. E esse padrão vibratório que a gente precisa, não só num trabalho externo da casa, mas um trabalho interno da casa, ele é extremamente salutar. Porque quando a gente está numa sala, né, de psicofonia, de psicografia, de harmonização, seja ela qual for, na instância do centro espírita, a gente está sintonizando no bem, a gente está sintonizando naquela capacidade que a espiritualidade quer que a gente adquira de conectar uma ideia boa, de conectar um conselho bom. Então, esse padrão, ele reverbera no nosso coração também. Ele vai assim, ó, resplandecer. Por isso que a gente sai assim do trabalho voluntário, né, que a gente fez em qualquer circunstância, a gente sai com aquela sensação boa, aquela sensação de bem-estar, né? E tem muito a ver com isso também. E aí, vou contar um caso, né, que um palestrante pernambucano, que eu gosto muito, Frederico Menezes, contou. Eu não me lembro mais em que caso espírita ele contou, mas ele contou uma coisa que eu vou dizer para vocês em segunda mão, porque ele contou em primeira, que é os parceiros espirituais que a gente angaria, que a gente traz para a gente quando a gente faz o trabalho no bem. Veja que riqueza ele trouxe de conteúdo. Ele disse assim na palestra, disse, olha gente, toda vez que a gente ajuda alguém, aquela pessoa se sente bem, se sente grata. E o que acontece? Aquela pessoa tem um anjo da guarda, tem um amigo espiritual, como nós temos, como todo mundo tem, não é verdade? E o que acontece? Aquele anjo da guarda, aquele amigo protetor, vai olhar para você e vai dizer assim, que massa, o meu protegido, aquele ser que eu amo foi ajudada por essa pessoa, obrigada. A gente já captou um coração amigo, ou dois, né? Um encarnado, outro desencarnado. E quando a gente faz isso com muitas pessoas e em muitos lugares, a gente está triplicando, multiplicando essa energia de gratidão para a gente. Então, quando a gente precisa de dinheiro, essa energia ela é usada para o nosso bem. Ela é assim, ó, feito um download, ela simplesmente chega. Mas isso só acontece, é importante frisar, isso só acontece quando a gente faz esse trabalho de caridade, quando a gente faz essa ação no bem de coração. Se a gente está lá de coração, se a gente está assim, de corpo e alma. E sem vaidade, não é? Sem vaidade, sem egoísmo, sem ostentar esse bem que fez, né? Que tem muito isso. Sem nada disso, realmente porque quer ir, porque quer fazer. Gente, isso tem assim um poder magnético, um poder espiritual fabuloso. E, segundo Frederico,
essa energia, ela acaba captando um retorno para a gente, né? Um retorno que a gente, de repente, não sabe, mas, meu Deus, aquele negócio estava tão enrolado no trabalho, estava tão difícil, deu certo. Simplesmente todo mundo concordou. Deu. E aí você fica, mas, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? E muitas vezes, eu não sei se realmente foi ou se realmente é, a gente imagina que esse bem que a gente tanto quer, que a gente deseja, quando a gente precisa materializar, a gente consegue desses amigos espirituais, dessa gratidão no bem, um retorno. E isso quando o nosso sentimento, o nosso desejo de empreender a ação também é no bem da coletividade, né? Não é só eu querendo, né, um patamar melhor, eu querendo a minha ideia que dê certo, seja melhor que a outra. Não. Precisa existir um sentimento de coletividade, de bem ao todo, a todas as pessoas. E um bem sincero, não basta ser um bem... eita, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas será que é de coração? Será que é sincero, né? E só você, só a pessoa pode avaliar isso, né? Ninguém de fora. Mas também tem no trabalho voluntário, Edneide, um gancho, assim, uma situação de espelho, né? Você ser espelho, ser referência, né? Para alguém. E eu tive duas experiências muito, muito legais nessa coisa de captar, né, pessoas para o bem, né? Uma vez, eu vou contar o primeiro caso e o segundo. Eu fui para o meu trabalho voluntário com os moradores de rua e levei a minha sobrinha, né? Que já estava numa idadezinha, né? Legal. E aí eu disse, vamos comigo. Ela, tá bom, eu vou. Minha gente, quando chegou lá, e eu só assim, né? Vem pra cá, escuta isso aqui. E eu toda, né, direcionando ela para ela gostar da coisa. E depois disso, ela não pediu mais para ir, né? Eu disse, meu Deus do céu, será que a semente caiu fora, não entrou, não plantou? O que foi isso? E claro que a gente fica naquela dúvida, mas tem que ter fé, né? Tem que ter fé. A sementinha entrou. Essa semana, ela falou comigo e disse assim, Fafá, eu quero ir para aquele teu trabalho lá, com os moradores de rua. Você me leva? Aí eu, semente plantada com sucesso. Com sucesso, que coisa boa. Fiquei tão feliz, porque assim, eu não posso querer, né, e nem obrigar. Nada disso funciona, né? A gente tem que influenciar daquela forma assim, sutil. E eu tento fazer muito isso com ela, que é uma pessoa que eu amo muito. E ela, quando disse isso, eu disse, semana que vem a gente vai. E já estou vendo que é aos pouquinhos, né? A gente acaba o tempo de cada um, né, Fá? Isso, de chegar e de amadurecer, né? Eu fico pensando assim, eu comecei o trabalho voluntário com 26 anos. Ai, Edneide, eu nunca quis voltar no tempo, mas queria voltar no tempo só para ter começado com 15, com 20. Oh, meu Deus, como eu queria. E hoje em dia, né, quando eu posso, eu sempre estou falando, né, para jovens, sempre que eu posso, eu estou dizendo, gente, começa cedo, gente, começa a atrair essa energia do bem, a captar os bons horas cedo, porque quanto mais cedo, mais você vai estar, de braços dados com a espiritualidade boa, com energias positivas, porque a caridade tem esse universo, né, de positividade. E o outro caso foi uma amiga minha, né, que eu chamei para fazer uma apresentação cultural, né, de dança, e ela dança super bem, e eu ia para dar um apoio a ela, mas tinha uma outra ação junto com ela para acontecer no asilo. E aí, chegando lá, eu fiz, né, a outra ação, ela dançou, eu dancei, a gente fez a apresentação, e depois ela... Ai, Fabiana, eu fiquei tão feliz, eu chorei tanto quando eu cheguei em casa, que eu vi aquelas idosas, aquele pessoal agradecido. Aí eu, como assim? Eu tinha chamado ela para ir comigo numa intenção dela ser a pessoa que vai brilhar, ela era professora, ela ia dançar. Mas foi ela a pessoa tocada pelo trabalho, foi ela que saiu impactada com o bem que foi feito lá. E ela não tinha noção quando ela foi, né? Quando ela chegou lá, ela estava
né, ela foi se contaminando com as energias boas e com a gratidão e com a acolhida lá no trabalho voluntário, né? Então, é importante a gente, né, destacar essas questões que acabam, assim, sendo uma incógnita, né? As pessoas que nunca fizeram não conseguem, assim, perceber a grandiosidade, né, a revolução que realmente é estar nesses espaços, né? A gente escuta muito o pessoal da campanha do Quilo, né? Se abastecendo do amor das pessoas que chegam, né? Eles chegam em casas assim, bem humildes, bem simples, e a pessoa diz assim: olha, é o único feijão que eu tenho, mais leve, moça, leve, porque eu tenho aqui arroz, tenho carne seca. E esse feijão vai ajudar outras pessoas. E aí a pessoa que está, né, sendo a ponte, né, no trabalho voluntário, está ali se abastecendo, né, Dineide, daquela experiência com a caridade de quem tem tão pouco. O óbolo da viúva, né? Olha aí. Exatamente. A gente vê, assim, pessoas com tanto, né, e não se predispõem realmente a dar um pouco, a fazer um pouco, né, de dar essa ajuda material, né, Ednei? Porque no caso, assim, das pessoas de rua, né, das pessoas que moram no sertão, né, eu tive a oportunidade de ir ao sertão. Ai, Ednei, de tanta fome, são tantas pessoas morando muito longe de lugares, assim, minimamente povoados, e pessoas extremamente boas, pessoas de uma tranquilidade. Você chega lá, não tem nada, mas ela não tem um olhar de revolta, ela não tem um olhar de mágoa, de dor. Ela está só assim: ah, minha filha, muito obrigada por vocês terem vindo de tão longe trazer esse alimento. Eu olho assim, eu disse: meu Deus do céu, isso só pode ser Deus, né? Só pode ser Jesus atuando naquelas pessoas, naquelas comunidades. E eu não tenho, né, nenhuma dúvida, né, do quanto esse amor de Jesus, que foi tão amplamente, né, propagado através dos exemplos dele, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse amor, ele se materializa, sabe, Dineide, através da caridade. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Kardec diz o seguinte: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Veja bem, a gente fazer o bem sem olhar a quem e imaginar que poderia ser eu, né? Exato. Que algumas vezes é mesmo, né? Porque às vezes você tá assim, né? Meio mexida, e de repente vem alguém, conversa com você e vai lá, bem naquele ponto que você estava mexida, e arruma aquilo com uma ideia boa, né? É como se fosse a energia do universo dizendo assim: olha, eu vou levar a mensagem que vai te acalmar, eu vou levar a fala que você precisa para apaziguar a tua experiência de dor, a tua experiência triste, a tua experiência, seja ela qual for. Eu tenho certeza, sabe, Edneide, que esse amor de Jesus materializado no trabalho voluntário, ele é curador. Sem dúvida. É curador, ele cura a dor das pessoas, ele cura... nos cura, né, no trabalho de alguns sentimentos, assim, como a mágoa, como o ressentimento, né? Divaldo diz muito assim: quem é solidário não tem tempo para ser solitário. E isso é lindo de viver, porque a gente não se sente só, nunca, quando a gente é solidário. Quando a gente sabe que tem, assim, inúmeras oportunidades, você tá com algumas pessoas em alguns projetos voluntários e você se engaja, nem que seja em um, né? Eu queria muito que as pessoas que estivessem nos ouvindo
buscassem essa revolução pelo trabalho voluntário e fossem se unir a pelo menos um projeto, né? E sentir na pele o que é o bem materializado na interação com essas pessoas nesses trabalhos, que sempre, sempre tem uma mensagem amorosa para nos dar na interação com os mais necessitados. Sobretudo para nós que achamos que estamos indo dar algo e Exato. estamos recebendo muito mais do que dando, não é verdade? É verdade. E de preferência de coração, que a gente coloque nosso coração naquela ação, né? O coração e o amor fraternal, de olhar nos olhos, de abraçar com a alma aquelas pessoas que a gente está interagindo naquele momento. E aí eu queria trazer para vocês uma revolucionária que eu conheci, né, e que todos nós conhecemos, que conseguiu essa revolução em apenas uma encarnação, que foi Maria Madalena. E aí, antes de trazer Maria Madalena, eu trago uma questão do livro Consolador, que é um livro de Chico, né? Que na pergunta 228 diz o seguinte: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma única existência? E olha só a resposta, né, que os espíritos deram a essa pergunta, né? Está lá no livro O Consolador de Chico. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação é na prática sincera dos ensinamentos do Cristo que pode proporcionar a paz e a sabedoria inerente ao estado de plena iluminação dos redimidos. Quer dizer, foi o ensinamento do Cristo que revolucionou o coração de Maria Madalena. Que, como nós, era um ser errante, né? Ela erra diferente de nós, né? Todos nós temos erros, mas a dificuldade dela era no arranjo da vida íntima, mas ela tinha um desejo sincero, sabe, Adneide? Um desejo profundo de encontrar o amor de Jesus, de sair daquela solidão que ela tinha, a solidão do desamor, da superficialidade, daquela vida que não fazia ela feliz, apesar, né, das conquistas materiais que ela tinha esse vazio existencial. E quando ela conheceu Jesus, que tem aquele magnetismo humano que tinha, né? Aquele magnetismo humano gigantesco, né? Aquele magnetismo de amor, ela simplesmente foi arrastada, ela foi fisgada, ela foi impactada por esse amor, renunciou a tudo e seguiu com Jesus. E seguiu com Jesus da maneira mais dedicada, mais abnegada, mais sincera que ela pôde ser. Tanto que depois da ida de Jesus, do regresso de Jesus para o plano espiritual, ela foi trabalhar, ela nunca deixou de ajudar o próximo, ela foi trabalhar com os leprosos, né, ajudando os leprosos, e foi no contato com esses leprosos, foi na interação com esses sofredores que ela adquiriu a lepra e morreu. Então, ela deu a própria vida, o amor, nesse amor a Jesus e nesse amor às pessoas com as quais ela conviveu. E ela era uma pessoa que errava, como eu, como todos nós, de uma maneira diferente. Mas todos nós erramos. E foi possível para Maria Madalena, essa revolucionária do amor, transformar uma única encarnação numa única encarnação nesse projeto do bem, de autoiluminação. Foi possível com ela. E eu acredito, sabe, que em proporções um pouco menores, com a gente também é possível. Quando a Sem gente dúvida. faz esse trabalho no bem, não é? Quando a gente tem esse desejo sincero, quando a gente quer de coração fazer, nem que seja assim, uma entrega
de um canto para o outro, você ser somente o veículo. Mas ali existe uma pessoa dizendo assim, eu tô pensando, eu estou sendo útil, trazendo daqui para lá. Então, é isso que eu vou fazer, né? É a gente estar presente no agora, na nossa missão, seja familiar, seja do trabalho, aceitando aqueles desafios, aqueles propósitos com ternura, com afabilidade, né? Sempre vendo aquele desafio como algo, aquela dor como algo que pode nos ensinar, que é um dos elementos que pode nos ajudar a nos transformarmos se a gente conseguir refletir sobre o que gerou a dor, se a gente conseguir refletir sobre o que foi aquele problema na nossa vida. Exato. E o que eu posso dizer para vocês como uma pessoa impactada pelo trabalho voluntário que eu sou, né? Eu sou assim, ó, não tem mais jeito para mim, né? Eu não vou parar nunca, eu quero terminar os meus dias fazendo algo pelas pessoas. Eu posso dizer para vocês, deem o primeiro passo, façam uma vez, perseverem, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, porque é um trabalho assim de desobsessão, é um trabalho onde você está indo, aqueles irmãozinhos que estão ligados a você por algum motivo, não tão assim bons, eles vão ver que você está fazendo uma ação no bem e eles vão querer, eles vão pensar assim, eita, olha só, essa pessoa que fez aquilo no passado hoje está dando, né, entregando esse alimento a esse morador de rua, a essa pessoa que precisa. E você está, com as suas ações, educando os irmãozinhos menos favorecidos, obsessores e necessitados, né, dessa visibilidade do bem. Você pode ser a pessoa, né, cada um de nós, né, dentro da nossa instância, nós podemos ser os veículos de trabalho desobsessivo dentro da ação de caridade, né? E eu vou lhe dizer, já aconteceu comigo, né? De eu ir fazer um trabalho voluntário no domingo com moradores de rua e a espiritualidade amiga achar que ali tinha algum espírito que poderia ser ajudado no trabalho psicofônico. E aí, quando eu cheguei na terça-feira no trabalho, o espírito comunicante disse, eu me lembro dela, ela estava no trabalho com outras pessoas, entregando alimento. Então, enfim, nós, quando estamos nesse trabalho, no meu caso, médium ostensível, eu também sou um veículo, né? E a espiritualidade aproveita que eu estou ali, capta aquele espírito e ele é ajudado. Então, os recursos para ajudar são muito maiores do que a gente imagina. Mas a gente só vai conseguir se a gente estiver lá. Se a gente estiver fazendo esse bem. Não é isso, Edneide? E eu espero de coração que as pessoas que estão vendo isso procurem fazer esse trabalho. Procurem algo que, de alguma forma, eles se sentem bem, né? Porque é muito importante você fazer um trabalho voluntário em alguma coisa que você se afina. E conhecer, experimentar vários, é importante para você dizer assim, eita, eu gostei desse, é nesse que eu vou ficar. Né? E tem tantas possibilidades, você pode, né, fazer alimentos para doar, você pode comprar o alimento e doar, você pode doar financeiramente, são inúmeras as possibilidades, né? O que a gente precisa é começar, não é isso, Edneide? Exato. E estamos chegando ao nosso tempo, né? Pois é. Fiquem à vontade, temos ainda uns 3 minutinhos. Se quiser continuar, fique bem à vontade. Pronto, então, para a gente fechar, né, essa revolução do bem, que é o trabalho voluntário, eu quero ler uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, que diz o seguinte, coloca no livro Mestres de Amor, Mestre de Amor, que foi o primeiro livro que Divaldo psicografou. Ela diz o seguinte, coloca, pois, em teus serviços o sal do amor, para que o paladar cristão esteja sempre presente em teu prato de fraternidade. Coisa linda. É com isso que eu termino a nossa explanação de hoje. Que coisa linda. Eu vou pegar uma fala sua, que eu estava anotando aqui,
para fazer o fechamento dessa linda palestra, né? Nós sairemos daqui impactados com o bem que recebemos, num banquete de amor que você trouxe para a gente, né? E assim, e Sidney Vaz, ele colocou uma frase, e está assistindo as palestras, ele disse assim: estamos vibrando o amor com essa palestra. Veja que coisa linda, né? Parabéns, né, pelas palavras, pela colocação, pela dedicação, né? Com certeza nós sairemos hoje muito, muito, muito enriquecidos e bem melhores e mexidos para fazer diferente. Eu queria trazer duas considerações bem interessantes, porque eu sabia do tema que ia ser trabalhado hoje nesse trabalho, e antes me comuniquei com você, né, falando, Fabiana, estou aqui estudando, dando uma lida, estou aqui me harmonizando já perto da palestra. E eu abri no Livro dos Espíritos, qual foi a que caiu? Caridade e Amor ao Próximo, a pergunta 886. Eu falei assim, olha, quando você começou a sua fala trazendo isso, gente, o que nós observamos? É a sintonia espiritual da equipe, do NEAM. Isso tinha que chegar para a gente hoje de alguma forma, né? Nas palestras que nós estamos ouvindo, as pessoas que estão ao nosso lado, ninguém está aqui conectado aleatoriamente, porque nós precisávamos ouvir. E nós não estamos sós, porque junto da gente chegam outros espíritos que precisam ouvir todas as informações que foram tratadas. Então, eu fico mais uma vez encantada, né, e muito feliz com tudo que foi colocado aqui, Fabiana. Com certeza, tenho certeza que mexeu com a vida de muitas pessoas, mas mexeu com a minha de uma forma especial também. Então, a minha gratidão, meu amor e meu respeito desde já. Bom, eu vou, antes de trazer a prece final, que a nossa querida Fabiana vai estar trazendo, agradecer mais uma vez a participação de todos que estão aqui conosco, né, nesse canal, informando mais uma vez que esta é a nossa última semana de lives que serão realizadas pelo canal do Instagram. Por quê? Porque a partir da próxima semana, todas as lives, nas terças, quartas e quintas-feiras, às 8 horas, serão realizadas no canal do YouTube do Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Porque há um outro NEAM em outra cidade, então tem que procurar o Núcleo Espírita Aristides Monteiro. E lá é importante que você ative o seu sininho para você receber as notificações das palestras que vão ser realizadas. Isso é muito importante para você poder acompanhar. Mas, além das palestras de amanhã e depois, que vão ser realizadas aqui às 8 horas, na próxima sexta-feira desta semana, nós vamos ter uma live especial já no canal do YouTube, de inauguração do canal. O tema será Obsessão, vai ser realizado às 8 horas da noite, com o Dr. Irineu, trazendo as experiências realizadas no NEAM, e Hélida Martins, que é uma palestrante que já tratou do tema de obsessão. Então venham, participem, divulguem. Obsessão é um tema que a gente precisa aprender, porque a gente precisa aprender como lidar, como nos melhorar. Então nós contamos com vocês, com a divulgação de vocês nos canais. Tratando-se também da campanha do quilo, nós temos a campanha do quilo virtual, para aquelas pessoas que não estão podendo ir até o centro. E temos a campanha do quilo presencial, sempre aos domingos, às 7h30 da manhã, saindo do NEAM, para aquelas pessoas que possam estar na rua de máscara, com roupas compostas, né, participando dessa campanha do quilo, que é tão importante. A gente está oferecendo uma palavra de amor e está recolhendo também as doações para as cestas básicas que são doadas mensalmente. O NEAM está aberto, a sede está aberta nas quartas e nas sextas-feiras, das 14 às 16h30. Então, as doações podem ser presenciais lá no NEAM, podem ser também na campanha do quilo, mas depois de uma palestra dessa com o Fabiano, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, viu, gente? Vamos lá. Outra questão também importante de trazer nós continuaremos
os atendimentos espirituais. Você volta lá no canal do Instagram do NEAM, lá em cima tem um link, na bio você entra, você vai ser direcionado para uma página do NEAM, do WhatsApp, e lá você coloca o nome da pessoa que precisa de tratamento e o endereço. E em seguida você sai, porque é um grupo, ele tem uma quantidade de pessoas. Então, para que outras pessoas possam colocar o nome dos pacientes, é preciso que você saia, entre, coloque o nome, endereço e saia. Não precisa colocar horário. A espiritualidade saberá o horário que deve fazer o trabalho. A gente tem que confiar e acreditar que vai dar certo, porque sempre dá. Tá bom? Minha querida Fabiana, por gentileza, a prece. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou fazer uma oração hoje que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que assim Muito seja. obrigada. Recebam todos um abraço fraterno, carinhoso, em nome do NEAM. Aguardamos vocês amanhã, das 8 horas da noite, para uma nova palestra. Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigada, Tchau, boa noite a todos. Tchau. Obrigada, Fabiana. Abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau.